Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Disse que era rápido demais, né? Vamos continuar. Vê só. Então, para dar velocidade, eu escrevi aqui três períodos, ó. Um período, 2 e o 3, três períodos. E eu queria que vocês percebessem o mecanismo de encaixe, tá? Porque na aula passada, você lembra que eu construí aqui, ó. Eu construí aqui o meu primeiro período. Aqui já é o desenvolvimento 1, tá? Aqui eu tenho a minha ideia, que está na introdução. E aqui eu já tenho o meu desenvolvimento 1. Não é isso? Isso aqui foi produzido no desenvolvimento 1. Cabe, a princípio da notoriedade, à sociedade... Voltando. Cabe, a princípio da notoriedade da sociedade, que a concepção de que a mulher, presumidamente, está alinhada à fragilidade é derivada de um pensamento excludente. E isso foi a minha paráfrase, isso foi o meu primeiro período do meu desenvolvimento, né? Do meu desenvolvimento, o primeiro período. Disse também, na aula passada, que este intervalo, o processo, né, de transição entre o primeiro período e o segundo, vai ser preenchido por esta partícula aqui. Isso por quê? É por isso que esse desenvolvimento é chamado explicativo. Porque a partir desse momento aqui, eu irei explicar o meu primeiro desenvolvimento, ou melhor, o meu primeiro período. O problema é que não é qualquer coisa que você vai preencher no período. Não é tudo que vem à sua cabeça que você escreve, não. Você tem um certo limite. Existe uma certa regra, uma certa lógica para encaixar no segundo período. Então, aqui o que foi que nós fizemos? Eu criei três possibilidades, três possibilidades, está aqui no singular, mas é possibilidades, para encaixar o meu segundo período, tá? Então, o que é que eu posso colocar aqui no meu segundo período? Dá para colocar o preto, o azul ou o rosa? Eu vou ler cada um deles e vou encaixar. E a gente vai tentar perceber qual dos três encaixa melhor. Claro que esse encaixe depende exclusivamente de sensibilidade, técnica e conhecimento, tá? O primeiro período, possível, veja, eu não estou dizendo que é possível no sentido de dizer que cabe também. Dois desses períodos serão anulados. Não será possível, em hipótese alguma, encaixar na construção do meu segundo período. 3, apenas um é possível fazer esse encaixe. Deixa eu dar uma olhadinha se está gravando, só um minuto. Tá. Então, vê só, olha o que eu escrevi aqui nesse meu segundo período. Escrevi assim, para a gente pegar o gancho. Cabe, a princípio, da notoriedade da sociedade que a concepção de que a mulher presumidamente está alinhada à fragilidade é derivada do pensamento excludente, tá? Isso porque, vírgula, na sociedade, ou melhor, na Grécia Antiga, isso porque, vírgula, na Grécia Antiga, Esparta, as mulheres já traziam a condição de liberdade, de força e de igualdade, como a esposa do rei Leônidas, que após a morte desse monarca, lutou contra Xerxes. Perfeito. Vê. Temos aqui um período com muita informação, um período bem contextualizado, com um repertório bem clássico, Grécia Antiga, Esparta, esposa do rei Leônidas, a gente pode até acrescentar o nome da rainha, chamada Gorgo, o nome dela era Gorgo, tá? E o rei Leônidas, mostrando aqui a força da mulher espartana, da mulher lacônica. Perfeito, não é isso? Lindo, né? Muita informação, informações novas, a gente percebe, né? Nós percebemos com clareza que o período 1, em direção ao período 2, sofreu uma mudança
bem evolutiva, né? Com tanta informação nova. O problema é que a possibilidade de encaixar este elemento neste, encaixá-los, é impossível. E eu vou explicar duas razões dessa impossibilidade. A primeira, bem simples. Evite contextualizar no segundo período. Vou repetir. Evite contextualizar no segundo período. Por quê? Primeira informação. Porque esta ideia, ela é apenas uma síntese. O que você quer, o que o desenvolvimento deseja, a lógica do argumento é sempre você ampliar o argumento. Você vai ampliando, logicamente. Então, o que nós esperamos é que você responda esta pergunta. Por quê? A ideia de fragilidade deriva de um pensamento excludente. Então, você explicando essa pergunta, você amplia. Então, você só vai precisar ampliar, você não vai precisar contextualizar. Então, o primeiro problema desse segundo período aqui, número 1, é a presença da contextualização, que rompe com a perspectiva. Todo mundo espera que você amplie, e você vem e traz uma contextualização. Amplie primeiro, depois você contextualiza. Amplie primeiro, depois você contextualiza. Esse é o primeiro problema desse período aqui preto, falando sobre as mulheres atenienses. Segundo problema. Perceba que o que eu quero é apresentar, né, um pensamento excludente da mulher. Estou falando de mulheres excluídas. Eu estou me referindo que essa ideia de fragilidade, a mulher frágil, é uma derivação, é oriunda do pensamento excludente. Quem pensa assim, quem pensa que a mulher é um sexo frágil, pensa de forma excludente, porque o que existe é a igualdade. Então, o que é que acontece na segunda falha? Eu não apresento uma mulher frágil. Eu apresento a esposa do rei. E a esposa do rei Leônidas, na Grécia Antiga, em Esparta, é uma mulher muito poderosa, tão poderosa que ela não pensou duas vezes em ir à guerra contra o rei persa Xerxes. Então eu não estou apresentando uma mulher, uma relação com a fragilidade ligada ao preconceito. Não, eu estou apresentando justamente o oposto. Então esse período aqui, ele é absolutamente impossível ser completado, ser encaixado após isso. Por quê? Impossível. Você pode até ter gostado, mas você entrou diretamente na ausência de continuidade, seu texto perdeu a progressão, não existe relação nenhuma, princípio da relevância. Você não tem redundância, beleza, eu sei que você não tem, mas não encaixa o que você quer argumentar com o que você apresentou na argumentação. Então, por favor, a possibilidade, primeiro, disso aqui ser encaixado é falso, é impossível. Impossível. Falso. Tá? Entendeu a lógica? Entendeu, né? Segundo período. Vamos dar uma lidinha, né? Para ver se encaixa. Então, tem aqui, cabe a princípio da notoriedade. A gente já sabe o que quer. A gente quer buscar um pensamento excludente, né? Ligado. Esse pensamento excludente se liga à questão de ideia de mulher, sexo frágil. Não é isso? Onde é que nasceu, turma? Onde é que surgiu essa ideia no Brasil? Outro problema aqui, né? Eu trago uma alusão na Grécia Antiga. Interessante seria uma alusão
porque eu estou argumentando em relação à mulher no Brasil, né? Atualmente. Então, o que acontece? Né? Eu tenho aqui a não possibilidade. E aqui no segundo período possível, vamos ver o que foi escrito, né? A busca, então, cabe, a princípio, da notoriedade da sociedade, que é a condição de que a mulher, presumidamente, está alinhada à fragilidade, é derivada de um pensamento excludente. Isso porque a busca por equidade entre os sexos conduzirá a sociedade brasileira a mitigar a concepção sociocultural de que a mulher se delimita aquela ideia de Amélia apregoada por Mário Lago. Então veja, este segundo período também não é possível. Por que, professor, não é possível? Porque rompe com a perspectiva, rompe com a continuidade. O que a gente quer, turma, é buscar a origem dessa concepção excludente. A gente quer explicar, a gente está explicando a causa. A gente quer apresentar a vocês a causa dessa ideia que o pensamento é excludente. O pensamento de que a mulher é frágil é derivada. A gente quer buscar a causa, a gente quer apresentar essa concepção. A gente quer apresentar a concepção de que a mulher, a ideia de sexo frágil é uma ideia preconceituosa. E eu quero simplesmente encontrar a origem disso. Eu quero encontrar a origem. E a origem dessa concepção não está ligada à década de 50, quando o ator e compositor Mário Lago escreveu aquela letra, Amélia, que é mulher de verdade, porque ali é século XX. Eu estou em busca, o que eu quero é buscar a origem, a raiz dessa problemática. É isso que eu quero. E aí, quando eu cito Mário Lago, mulher de verdade, eu não dou continuidade à minha lógica, porque eu quero buscar uma causa para essa relação. Então, o segundo período também não encaixa. Não encaixa. Cabe a princípio da notoriedade da sociedade que a concepção de que a mulher, presumidamente, está alinhada à fragilidade é derivada de um pensamento excludente. Isso porque a busca por equidade entre os sexos, o que é que tem a ver? Eu quero explicar por quê. Eu só quero explicar por que está esse pensamento aqui de que a mulher é frágil é um pensamento excludente. Só quero explicar isso. A busca por equidade entre os sexos conduzirá a sociedade brasileira a mitigar a concepção sociocultural de que a mulher se delimita àquela ideia de Amélia apregoada. Muito bonito o texto, tem até uma relação aqui, né? Uma relação com a música de um compositor chamado Mário Lago. Muito bonito, mas não encaixa. E se não encaixa, é porque não está correto. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu disse que esse momento aqui é muito perigoso. Se você não responder essa pergunta, por que é que... você não responder essa pergunta com coerência, a chance de você produzir um segundo período sem continuidade, sem progressão, irrelevante, é muito acentuada. Por isso que eu falei no início da aula. Por isso que eu falei no início da aula. Que o grande problema do desenvolvimento é o segundo período. O aluno ele quer escrever sem perguntar. E quando você escreve sem realizar a pergunta, você se perde. Você se perde. Tá? Então, o que eu achei? O que eu construí? Para encaixar aqui, né, nessa linha do raciocínio, foi o terceiro. Vê o que foi dito no terceiro. Vamos lá. Cabe a princípio da notoriedade à sociedade que a concepção de que a mulher presumidamente está alinhada à fragilidade é derivada de um pensamento excludente. De onde é que nasceu esse pensamento excludente?
Isso por que isso acontece? Porque a sociedade brasileira patriarcalista e a condição de inferioridade, de inferiorização à mulher estão estreitamente ligadas, crase, estão estreitamente ligadas à formação da identidade sociocultural do Brasil colônia, trazendo para o século XXI traços misóginos e redutor da condição feminina. Vamos ler pensando, né? Então vamos lá. Eu quero encontrar de onde é que deriva esse pensamento. De onde vem esse pensamento que a mulher é sexo frágil? De onde que a mulher é frágil? De que sociedade? De que situação? De onde é que partiu essa ideia no Brasil de que a mulher é sexo frágil? De onde partiu isso? Isso porque a sociedade brasileira patriarcalista, então já quero induzir o leitor a entender que essa origem desse pensamento excludente nasceu na sociedade brasileira patriarcalista e a condição de inferiorização à mulher, essas duas relações, mulher inferior e sociedade patriarcalista, estão estreitamente ligadas à formação da identidade sociocultural do Brasil colônia. Com certeza. Todos os sofrimentos, todas as perseguições, toda a ideia de que a mulher é inferior, aqui no Brasil, não surgiu no século XX. O século XX é um século resultante de preconceitos que nasceram no século XVI, quando o Brasil foi colonizado. Apesar de muitas mulheres fortes, a maioria sofria muito preconceito. Muitas mulheres fortes. Eu lembro, por exemplo, da batalha de Goiânia, onde as mulheres enfrentaram sozinhas a invasão holandesa. Lembro da esposa, um exemplo bem interessante da esposa de Duarte Coelho Pereira, Dona Blitz de Albuquerque, mulher poderosa já no século XVI. Mas isso são casos excepcionais. A maioria das mulheres naquele século XVI, XVII, XVIII sofriam demais por essa essência patriarcalista, machista daquela sociedade. Muito sofriam demais. Pergunta à sua avó. E quando sua avó responder, ela vai estar respondendo de situações que ela viveu no século XX. Imagine no século XVI. Então, estou buscando, o que eu quero é explicar as origens dessa exclusão, desse pensamento preconceituoso. E aí eu digo isso porque a sociedade brasileira patriarcalista e a condição de inferiorização à mulher estão estreitamente ligadas à formação da identidade sociocultural do Brasil colônia, que trouxe para o século XXI ainda, ela sofre, trazendo para o século XXI traços misóginos e redutor da condição feminina. Então, estou dizendo que o século XXI herdou esses traços dessa sociedade, daquela sociedade, melhor dizendo, preconceituosa. Tá? Então, veja que dos três períodos, o que encaixa mais, com certeza, é esse segundo período aqui. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo. Eu vou desligar o vídeo. Na próxima tela, você vai encontrar este primeiro período. Isso aqui é o meu primeiro período. Tá? Que eu vou encaixar aqui o isso porque, para depois encaixar, após o isso porque, o meu segundo período representado pela cor rosa, tá bom? Vou desligar, daqui a pouco você volta, vai estar tudo escritinho. Turma, muito importante isso, demais.
mais. Outro ponto, só para fechar aqui, é que o próximo período, o terceiro, que vai, né, que eu vou apresentar o terceiro período, a partir de aqui. Muito importante perceber o gancho. Eu vou explicar isso na próxima aula, tá? O gancho. Na próxima aula, você não pode perder, cara. Próxima aula,